Olá, bom dia, tudo bem, pessoal? Bom, nós vamos dar sequência nas nossas atividades do internato com a aula de diabetes gestacional, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre diabetes na gestação. Essa aula carrega ainda esse nome, uma proposta de nova abordagem, que ela foi a base da atualização que houve aqui em Cuiabá. Começou lá pelo Hospital Júlio Miller, no ambulatório de diabetes gestacional, criado em 2013, né? E aí, desde então, começou a se espalhar pela cidade, as atualizações, e começaram em 2008 lá pelo Estudo A, que nós vamos ver aqui durante essa conferência. Bom, a definição, né, de diabetes gestacional, conforme standards, né, e a Federação Internacional de Diabetes, isso já publicado em 2009 e 2011, refere-se a qualquer grau de redução da tolerância à glicose que o início ocorreu ou foi detectado durante a gestação. Então, aquele valor de 126 miligramas por decilitro de glicose, que a gente evidencia no diabetes mellitus, também dá para ser utilizado aqui e definir diabetes mellitus, né? Antigamente isso não podia. Então, essa definição nos coloca qualquer grau de resistência, qualquer grau da redução da tolerância à glicose. Então, aquelas pacientes que têm glicemia alterada, elas de cara já iniciam o pré-natal como diabéticas, né? Antigamente não poderia se fazer isso, tá? Então, o que acontece no corpo da gestante, né, que predispõe ao diabetes gestacional, né, ou essa redução da tolerância à glicose, né? Naturalmente, né, a gravidez pelos hormônios placentários, ela aumenta a resistência periférica da ação da insulina, porque ela deixa, né, o corpo da gestante com uma maior biodisponibilidade de glicose para ser usado pelo feto. Então, essa glicose, ela passa para o organismo fetal por difusão facilitada, né? E, ao mesmo tempo, né, as células beta-pancreáticas, elas aumentam o seu metabolismo, né, aumentam a produção de insulina. Aquela gestante que consegue equilibrar, né, essa alteração, ela consegue passar a gravidez sem diabetes gestacional. Entretanto, aquela paciente que já tem uma predisposição por obesidade, histórico familiar, né, elas têm uma dificuldade maior nessa adaptação e têm maiores riscos, né, de desenvolver diabetes gestacional. Os principais hormônios relacionados, né, ao aumento da resistência da ação da insulina, né, são o lactogênio placentário, o cortisol e o hormônio de crescimento, né, todos pela produção da placenta, principalmente o lactogênio placentário. E lembrar aqui que o lactogênio placentário ele tem um pico por volta de 24 a 28 semanas. Por isso, aquelas pacientes que iniciam o pré-natal com a glicemia de jejum normal, elas vão para rastreamento ativo entre 24 e 28 semanas. Todas as gestantes, tá? 100% das gestantes. E o metabolismo materno, ele possui duas fases, basicamente. Uma fase inicial, né, que é uma fase de anabolismo, na qual a gente tem uma queda da glicemia materna, principalmente nos quadros de jejum prolongado, tá? Ela está usando aquele excesso de glicose para formar tecido de reserva, tá? E na segunda fase da gestação, que é quando o feto vai aumentar sua demanda metabólica, ela começa a quebrar toda essa reserva e consumir toda essa glicose para o feto, tá? Bom, então, resumidamente, diabetes gestacional refere-se à deficiência do pâncreas em vencer a resistência da ação da insulina promovida pelo próprio estado da gravidez.
E quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento do diabetes gestacional? Algumas literaturas colocam uma idade materna maior ou igual a 25 anos. Outras literaturas colocam maior ou igual a 35 anos, que é a idade de fator de risco para a gestação, né? O sobrepeso e obesidade, que por si só já aumenta a resistência da ação da insulina, né? Diminuindo aí a tolerância aos carboidratos. Histórico familiar do diabetes, o uso de corticoides em altas doses, né, podem dificultar a ação da insulina. Pacientes hipertensas ou com síndrome metabólica também têm uma resistência da insulina aumentada, né? Aquelas pacientes que já começam o pré-natal sabidamente com glicemias levemente alteradas, né, em torno ali de 100, 110, né, que já tem uma intolerância aos carboidratos prévios, ela tem maiores riscos de desenvolver o diabetes gestacional. E lembrar que na gravidez, o que ocorre na gravidez anterior, aumenta o risco para a gravidez futura, né? Então, aquelas pacientes que tiveram partos, né, de bebês macrossômicos ou GIG, tiveram diabetes gestacional na gestação anterior, ganho excessivo de peso, elas estão com maiores riscos de desenvolver diabetes gestacional. E, por fim, e não menos importante, o histórico de óbito fetal súbito, tá? Todo óbito fetal súbito, ele precisa ser investigado em relação ao diabetes gestacional, principalmente os óbitos fetais súbitos com alteração cardíaca. Lembrar que o diabetes gestacional descompensado, né, ele aumenta o risco de malformações cardíacas no feto. Então, pessoal, essa tabela aqui, ela demonstra como era antigamente em relação ao diagnóstico de diabetes gestacional. Não tínhamos um parâmetro uniforme ao longo do mundo e ao longo das entidades e instituições, tá? Então, lá desde 1979, né, com o grupo, né, nacional de diabetes gestacional, eles faziam essa avaliação com uma sobrecarga de 100 gramas, né? Aí tinha que ter 2 ou mais valores alterados, né, que é os limites. O jejum eram valores bem mais tolerados, né, que era 105, a primeira hora 190, a segunda hora maior que 165, terceira hora maior que 145, ou seja, valores muito altos, né? Porque se espelhavam nas pacientes não gestantes, né? E aí Carpenter coloca também os seus valores, né, reduzindo alguns pontos em relação ao Grupo Nacional de Diabetes. A Organização Mundial de Saúde, em 1998, começa a utilizar o TLTG de 75 gramas, né, e aí um ou mais valores, e aí utiliza os valores preconizados para diabetes mellitus. No Ministério da Saúde, em 2002, né, esses valores reduziram um pouco em relação ao jejum, e aí em 2004 a ADA volta de novo para o TLTG de 100 gramas, né, avaliando o jejum, primeira, segunda e terceira hora, então valores assim, 4 coletas, né? E aí isso vai se alongando até que em 2008 é publicado no New England o estudo APO, né? Hiperglicemia and Adverse Pregnancy Outcomes. Esse estudo foi um divisor de águas para o diabetes gestacional. Esse estudo ele não foi feito para estudar o diabetes gestacional em si. Em si, ele conseguiu esclarecer os menores níveis glicêmicos da mãe relacionados aos desfechos maternos, aos desfechos fetais ao nascimento, né? Então, ele avaliou mulheres de vários países, vários centros hospitalares ao longo do mundo, foram mais de 25 mil mulheres, né? E eles avaliaram os níveis glicêmicos maternos inferiores ao de diabetes mellitus, né? E com uma relação forte com alguns desfechos fetais, como aumento do peptídeo C no cordão umbilical maior do que o percentil 90,
cesarianas eletivas, né, hipoglicemia neonatal, internação em UTI neonatal, lesão de trajeto de parto, distócia de ombro, necessidade de UTI neonatal por desconforto respiratório do recém-nascido, aumento da bilirrubina e pré-eclâmpsia. O que eles descobriram? Que os valores preconizados para o diagnóstico de diabetes gestacional estavam ainda levemente superestimados, poderiam ser um pouco menores, e isso traria benefícios à gravidez. Tá? Em 2010, o Instituto Internacional, né, a Associação Internacional de Grupos de Estudo de Diabetes na Gravidez, utiliza esse trabalho como sua base de referência, e em 2011 a Associação Americana de Diabetes valida esse trabalho e esses valores para a sua entidade, né, iniciando aí um padrão. E aí, aquela época, como ficou, né? Ficou da seguinte forma: as pacientes que já eram diabéticas, né, usando ou não insulina ou hipoglicemia oral, automaticamente ela já era classificada como diabetes pré-gestacional. As pacientes que possuíam glicemia de jejum na primeira consulta de pré-natal maior ou igual a 126, ou uma glicemia glicada maior ou igual a 6,5, ou uma glicemia ocasional maior ou igual a 200, automaticamente também recebe o diagnóstico de diabetes mellitus pré-gestacional. Tá? Por quê? O desfecho fetal e materno é pior. Essas pacientes, elas não são diabéticas gestacionais, elas são diabéticas, só que não sabiam. E a única coisa que muda é que elas estão gestantes. Antes desses trabalhos, antes dessas validações, não se podia falar em diabetes mellitus durante a gravidez. Hoje em dia já sabe-se que as pacientes que atingem valores de diabetes mellitus, elas são sim diagnosticadas como diabetes mellitus, pois os desfechos fetais e os desfechos maternos são idênticos à paciente diabética, pois elas são diabéticas. Do inglês, esse termo ficou como overt diabetes, que não tem uma tradução literal. Então, seria aquele diabetes mellitus diagnosticado durante a gravidez, né? E o diabetes gestacional? Quais foram os valores relacionados? Desde a primeira consulta, a glicemia de jejum ela pode ser utilizada como parâmetro, né? Então, aquela paciente que chega na primeira consulta de pré-natal com uma glicemia de jejum maior ou igual a 92 e menor que 126, ela é classificada como diabetes gestacional, pois, por definição, diabetes gestacional é qualquer grau de redução à tolerância aos carboidratos. E pacientes que têm glicemia maior ou igual a 92 e menor que 126 têm intolerância aos carboidratos na gravidez. Né? As pacientes que têm glicemia de jejum normal, né, a menor que 92, todas vão para rastreamento universal entre 24 e 28 semanas. E aí basta ter um ou mais valores alterados que já se encontram no diagnóstico de diabetes gestacional. E aí os valores ficaram um pouco próximo do que já existiam, né? E aí foi o ponto de corte máximo, maximizado, né, por esse trabalho. Glicemia de jejum maior ou igual a 92 está alterado, primeira hora maior ou igual a 180 está alterado e segunda hora maior ou igual a 153 está alterado. Atualmente, a segunda hora ela tem uma restrição de valor máximo, pois se a segunda hora vier maior ou igual a 200, se enquadra na glicemia ocasional maior que 200. E aí a gente não fala mais de diabetes gestacional, e sim de diabetes mellitus, né? Essa diferença é importante porque os desfechos fetais e maternos para a paciente diabética são piores.
No país, né, subdesenvolvido, as coisas demoram um pouquinho para acontecer. E isso aqui não é diferente no Brasil, né? Quase 10 anos depois da publicação do estudo APO, a Organização Pan-Americana de Saúde, juntamente com o Ministério da Saúde, tá, fez uma força-tarefa com a Febrasgo e a nossa Sociedade Brasileira de Diabetes para validar no Brasil esses valores. Tá? Lembrando que nós já praticávamos esses valores desde 2013 aqui no Cuiabá. Tá? Bom, em 2017, é publicado o rastreamento diagnóstico de diabetes mellitus gestacional no Brasil, reforçando já o que foi dito aqui. Devido à extensão territorial, eles criaram dois cenários. Um cenário ideal, com 100% de taxa de detecção, que é quando a gente consegue utilizar o TOTG de 75 gramas. E esse fluxograma, nada mais, nada menos, mostra o que já foi discutido na tabela anterior e já coloca a atualização que foi feita em relação ao valor da segunda hora da sobrecarga do TOTG de 75 gramas. Né? Se o valor da segunda hora da sobrecarga bateu o valor maior ou igual a 200, não falamos mais de diabetes gestacional, e sim de diabetes mellitus. O segundo cenário é um cenário no qual não temos o TOTG de 75 gramas. Tá? Devido à extensão territorial do nosso país e à precariedade do nosso sistema público de saúde, muitas localidades não possuem o TOTG de 75 gramas. E aí foi proposto a repetição da glicemia de jejum durante a 24ª, 28ª semana de gravidez. O manual coloca que a taxa de detecção do diabetes é em torno de 86%. Tá? Entretanto, isso é uma adaptação, não deve ser considerada para fins de trabalhos, nem para fins de prova, tá? Independente do local. Provas em instituições privadas, públicas, concursos, isso aqui é uma adaptação para a prática clínica, em situações na qual não existe o TOTG de 75 gramas. Tá? E aí ele vai utilizar os mesmos valores em relação à glicemia de jejum. Bom, sobre a consulta de pré-natal. Algumas coisas, elas podem ser semelhantes às pacientes que já são diabéticas. Tá? Eu deixei esse slide, pessoal, para que vocês se familiarizem com algumas coisas em relação à paciente diabética pré-gestacional. Não é o objetivo da aula, porém, todos vocês que saírem da faculdade e forem fazer o atendimento em PSF, farão pré-natal. E muitas vezes a paciente diabética, ela começa o pré-natal próximo à sua casa. Então, o ideal é que vocês tenham um conhecimento, né, de como iniciar esse pré-natal até que essa paciente seja referenciada à atenção especializada, né, ao pré-natal de alto risco. Bom, as pacientes que já são diabéticas, sabidamente diabéticas, aquelas principalmente com mais de 5 anos de doença, obrigatoriamente precisam ter uma avaliação de fundo de olho para descartar retinopatia diabética, uma avaliação de função renal para descarte de nefropatia diabética. Sua pressão arterial deve ser corretamente aferida, pois todas as pacientes diabéticas têm risco de síndrome metabólica e síndrome metabólica está inclusa avaliação. A avaliação do pé diabético, tem pacientes que têm pé diabético, tem úlcera, tem ferida, não cicatriza, depois faz sepse por isso. Nós tivemos casos de pacientes que foram internadas gravíssimas, usando vancomicina, meropenem, pois não foi avaliado o pé da paciente. E a paciente tinha uma úlcera no tornozelo, coisa muito feia, infectada, né, com desfecho que não foi péssimo, pois deu tempo ainda de corrigir por debridamento, antibióticos pesados, né, mas poderia ter sido evitado isso. Tá? Lembrar das alterações que podem ocorrer da tireoide na gravidez e as pacientes diabéticas têm maior risco, né, de tireoidopatia e também lembrar da neuropatia diabética.
Tá? Os exames propostos, além daquela rotina habitual do pré-natal, tá? Que foi demonstrada na aula de assistência pré-natal, nós temos que avaliar hemoglobina glicada, perfil lipídico da paciente, lembrar que essas pacientes elas têm uma maior resistência aos carboidratos, né? Então elas podem fazer dislipidemia mais severas, isso demonstra também o grau de descompensação do diabetes. A avaliação da função renal, com ureia, creatinina, ácido úrico, proteinúria ou microalbuminúria de 24 horas. A avaliação da função tireoidiana, com TSH ultrassensível, que é 4 livre. Cultura de urina, toda paciente diabética ou, né, as pacientes de diabetes gestacional têm maior chances de bacteriúria assintomática. Na gravidez, já é um motivo de tratamento. A paciente com diabetes nem se fala. A avaliação de fundo de olho e uma avaliação cardiovascular, ou com eletrocardiograma, ou com ecocardiograma, ou uma avaliação com o próprio cardiologista. E no segmento de pré-natal, a cada trimestre, nós temos que avaliar, né, a função renal e investigação de infecção urinária. A paciente com diabetes gestacional apenas, pessoal, pode ser proposto tudo que foi feito lá na primeira consulta da paciente com diabetes mellitus. Entretanto, a gente sabe que isso é oneroso, né? O custo é alto. Se não for possível, pelo menos o que a gente faz na paciente com 24 a 28 semanas. Cultura de urina, glicada e perfil lipídico. E aí esses exames são repetidos a cada trimestre. A avaliação fetal. São pacientes que têm maior risco de malformação, né, cardíaca fetal. Então, são pacientes que nós temos maior liberdade para a realização do ultrassom morfológico de primeiro e segundo trimestre, tá? A avaliação do primeiro trimestre, ali, entre 12 e 13 semanas, né? Aquele período da translucência nucal, né? Que vai de 11 semanas a 13 semanas e 6 dias. A avaliação do morfológico, e lembrar que no morfológico, pessoal, existe uma limitaçãozinha para avaliação da função cardíaca. Então, essas pacientes com maior risco de malformação cardíaca fetal, seria ideal uma avaliação do ecocardiograma fetal. E aí, a partir de 28 semanas, a gente tem que avaliar o crescimento do bebê, a avaliação também do líquido amniótico. Por quê? O diabetes descompensado aumenta a taxa de glicose, aumenta, né, na mãe, aumenta o transporte de glicose para o feto, e o feto fica no estado hiperglicêmico. E no estado hiperglicêmico, ele aumenta a sua diurese e aumenta o líquido amniótico, fazendo polidrame. E também eles ficam mais gordinhos, né? E a gente já sabe que barriguinha não é bom para ninguém. Então, esses bebezinhos que têm a circunferência abdominal acima do percentil 75, eles estão muito gordinhos. Então, eles demonstram que estão descompensados pela hiperglicemia. Tá? Então, a partir de 28 semanas, precisa ser avaliado mensalmente, né, esses fetinhos. A avaliação da vitalidade fetal com cardiotocografia ou perfil do físico fetal vai depender muito do tanto que essa paciente está descompensada, né? Geralmente aquelas pacientes diabéticas usando insulina, a gente começa isso um pouco mais precoce, em torno de 28, 30 semanas. Lembrar que antes de 32 semanas existe uma imaturidade do sistema de inervação cardíaca, então às vezes nós temos lá traçados comprimidos que são normais para a cidade gestacional. As pacientes que estão com diabetes mellitus, né, diabetes gestacional, desculpe, um controle com dieta, não está usando insulina, a gente pode iniciar essas avaliações a partir de 32 semanas, e aí a partir de então, essas avaliações se tornam semanais, ou quando houver necessidades para antecipação. A questão do Doppler. Pessoal, o Doppler, ele avalia a circulação. Nós não estamos falando de uma doença vascular, nós estamos falando de uma doença metabólica. Então não pode fazer o Doppler? Pode fazer o Doppler. Eu posso associar os dois exames? Pode, se você tiver condições para isso, pode. Você vai avaliar de uma forma mais eficaz ainda, tá? Mas se você tiver que escolher entre um exame e outro,
existe uma máxima que a gente fala o seguinte: o Doppler está para a pré-eclâmpsia, assim como o perfil biofísico fetal está para o diabetes gestacional. Tá? A avaliação metabólica ela é melhor pelo perfil biofísico fetal, pois avalia a frequência cardíaca fetal, tônus muscular, padrão respiratório, líquido amniótico, né? Então, a gente tem uma avaliação um pouco mais global dessa parte metabólica. E o Doppler avalia com muita segurança a questão do fluxo sanguíneo, né? Circulação. Lembrar também nas pacientes que com diabetes mellitus de longa data, que possuem vasculopatia diabética, elas podem fazer o inverso. Essas pacientes que possuem alterações de vasos sanguíneos, elas podem fazer oligoâmino ao invés de poligrâmino, e elas podem fazer SIUR ao invés de macrosomia fetal. Então, cuidado em questões que podem, né, confundir esse sentido, né? Às vezes, em provas de concurso, é colocado que a paciente tem diabetes mellitus, está fazendo uso de insulina e usa mais de 5 anos a medicação. Possui lá uma retinopatia diabética, né? E aí, nas alternativas, coloca que nunca será possível apresentar SIU e oligoâmino. Essa é uma alternativa que está errada, porque pode acontecer dessa paciente apresentar isso por vasculopatia, né? Então, são essas questõezinhas que tem que ficar esperto em relação ao diabetes. Em relação às frequências de consultas, depende muito de caso a caso, tanto na paciente que está apenas com dietoterapia, quanto a paciente que está em insulinoterapia. Tá? O paciente que a gente vê a cada 15 dias, pacientes que a gente vê a cada 3 semanas, tem paciente que a gente vê uma vez por semana e tem paciente que a gente vê 2, 3 vezes por semana. Tá? E o tratamento? Bom, pessoal, o tratamento, olhando para essa imagem, a gente consegue ver esse triângulo, né? A base do tratamento, que sustenta esse tratamento de uma forma mais eficaz, é a mudança do estilo de vida, do hábito alimentar e atividade física. A paciente mudando esses hábitos já melhoram muito os resultados e muitas delas não precisam evoluir para tratamento medicamentoso. Se tudo der errado, aí nós temos que passar para o tratamento medicamentoso. Esse trabalho, né, que foi publicado lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, ele fala um pouquinho sobre uma forma de acompanhamento multidisciplinar do diabetes gestacional, incluindo desde o educador físico, do fisioterapeuta, da nutricionista, da endocrinologista, do médico obstetra, da equipe de enfermagem, para tentar otimizar o tratamento e o acompanhamento do diabetes gestacional. Quando foi proposto a criação desse ambulatório lá no Hospital Júlio Miller, nós idealizamos isso também dessa forma, né? Inicialmente começou apenas com a nutrição e obstetrícia, hoje é um ambulatório que contempla basicamente quase todos esses profissionais, com resultados muito satisfatórios. Bom, a dieta e a atividade física, pessoal, é a base do tratamento, tá? Então, lembrar que a gente tem que calcular a quantidade de quilocaloria pelo peso ideal e não pelo peso real, tá? Então, se a paciente pesa 125 e tem 1,50 m, você tem que calcular qual seria o IMC normal dessa paciente, né, verificar o peso que deu e fazer o cálculo de quilocaloria em relação ao peso ideal, tá? E no terceiro trimestre tem um aporte calórico aí de média de 400 quilocalorias dia, devido ao aumento da taxa metabólica fetal. A atividade física, ela tem que ser de leve a moderada, nada de atividade intensa para evitar o risco de hipoglicemia durante a atividade física. Duração aí em torno de 15 a 30 minutos. Pacientes muito sedentários, mal vão conseguir fazer 15 minutos. Pelo menos 3 vezes por semana,
né, seria o ideal. Lembrar que tem algumas contraindicações à atividade física, né, em relação à parte obstétrica, pacientes com trabalho de parto prematuro, bolsa rota, pré-eclâmpsia e por aí vai. É interessante ensinar a paciente sobre mobilograma, tá? O bebê, né, o fetinho se movimenta de tanto em tanto tempo, após a alimentação e por aí vai, para que ela tenha uma segurança maior. E é interessante fazer a avaliação da glicemia antes da atividade física. Hipoglicemia contraindica a atividade física naquele momento e hiperglicemia também, tá? E o objetivo do tratamento é tentar manter a euglicemia, né? A glicemia de jejum entre 70 e 95, 2 horas após as alimentações, menor que 120. Tem locais que trabalham com 1 hora. Se for 1 hora, aí é menor que 140. E a glicemia da madrugada é muito próxima à glicemia do jejum. Esta tabela, ela demonstra, né, qual seria a taxa de ganho-peso ideal em relação ao IMC. E aqui, ó, vocês podem ver que a paciente com obesidade, o ideal de ganho de peso ao longo da gestação seria em torno aí uma média de 7 a 9 quilos no máximo, né? Então, a paciente a paciente obesa, ela tem sim uma restrição da quantidade de ingesta calórica e muitas delas acabam emagrecendo ao longo do pré-natal e bebês nascem grandes, né? Nós tivemos casos lá de paciente com 120, 130 quilos que emagreceu mais de 20 quilos ao longo dos 9 meses da gestação. Essa foi que deu quase os 9 meses completos, deu aí 39 semanas e pouquinho. Nasceu o bebê de parto normal, pesando quase 4 quilos. Então, assim, não é porque ela está fazendo uma correção alimentar ao longo da gravidez que isso vai implicar em comprometimento fetal. Não é uma dieta restritiva que é feita, é simplesmente uma reeducação alimentar com alimentação saudável dentro do padrão ideal, do peso ideal que seria dela. Então, a paciente acaba emagrecendo com qualidade. Os alvos terapêuticos, se eles não são atingidos, pessoal, aí nós temos que pensar no uso de medicamentos, né? Então, é nesse momento que os medicamentos eles entram em cena. Então, aquelas pacientes que não conseguem manter a glicemia de jejum menor que 95, a glicemia de segunda hora também não consegue manter menor que 120, associado ou não ao aumento da circunferência abdominal fetal, ou glicemias que de jejum ou de segunda hora que comecem a atingir valores de diabetes mellitus. Aí a gente demonstra uma descompensação, tendo que fazer uma intervenção medicamentosa, tá? É óbvio que pequenas alterações, pequenos valores, professor, no perfil glicêmico da paciente, veio lá que a maioria das glicemias de jejum deu 96, está descompensado? Você não tem nenhum outro comemorativo, não, né? Então, assim, era 120, professor, veio algumas lá de 130, 128, ok. Tem que olhar também o contexto todo, olhar o global, não dá para ficar olhando só uma coisa ou outra, tá? Medicamentos. Essa interrogação a gente deixa aqui ainda, tá? É apenas para aguçar um pouco mais a curiosidade de vocês. Há algum tempo, quando se falava em uso de hipoglicemia antioral durante o pré-natal, era um fuá, né? Hoje em dia, tem-se liberdade muito grande para o uso de hipoglicemia antioral no pré-natal, principalmente a metformina. Ela é categoria B pelo FDA, né? E ela pode ser usada aí em todos os trimestres. E é uma medicação barata e fácil de utilização e que contempla bem o mecanismo de ação do diabetes gestacional. Ela melhora a resistência da ação da insulina, não precisa ter armazenamento em geladeira e tem menores taxas de hipoglicemia. Tá? O problema é que ela tem passagem placentária. Os trabalhos que seguiram essas crianças de mães que utilizaram metformina não presenciaram alterações significativas nos fetos na primeira infância.
O padrão ouro ainda é insulina, existem várias insulinas no mercado. A mais utilizada foi a boa e velha NPH, insulina regular. Tá? Problema, questão de hipoglicemia e o ganho de peso. E aquelas pacientes que têm glicemias muito alteradas, às vezes você não vai conseguir controlar isso apenas com hipoglicemia antioral e dieta. Às vezes terá que ser utilizado a associação também da insulina. Esse slide, pessoal, é mais um norte, tá? Isso aqui não adianta decorar, porque tem vários serviços com várias formas de introduzir insulina. É um norte para quem nunca prescreveu insulina em gestante, né? Então, a gente fez um norte do primeiro, segundo e terceiro trimestre, unidades por quilo, e uma forma de você distribuir isso ao longo do dia e acompanhar, tá? Lembrar que a insulina regular é de ação imediata e a NPH de ação longa. Então, a NPH que você faz no período da manhã, ela vai começar a agir no período do almoço. A que você faz no almoço vai agir na janta, né? E a regular age ali nas primeiras horas, após a administração, tá? Algumas curiosidades, né? Então, a paciente que é diabética ou tem diabetes gestacional e que, por exemplo, entra em trabalho de parto prematuro, lembrar de fazer as correções glicêmicas, tá? Além de fazer as correções glicêmicas, lembrar que tem coisas que alteram muito a glicemia, como o corticoide, tá? E a inibição com terbutalina, ela não é indicada, porque a terbutalina também piora os níveis glicêmicos, ok? E a pergunta que tinha uma grande dificuldade de resposta no passado era quando interromper a gestação. Então, hoje sabe-se que as pacientes com controle glicêmico adequado, que não tem nenhuma complicação ao longo do pré-natal, elas podem ir até 39, 40 semanas, não passando disso. E as pacientes que estão com insulina ou possuem algum grau de vasculopatia, alguma outra comorbidade, ou uma descompensação dessas glicemias, não passam de 38 semanas. Tá? E a via de parto vai depender muito de cada serviço, né? Não é uma indicação absoluta de cesariana. E durante o trabalho de parto, pessoal, é necessário fazer as avaliações e correções dos status glicêmicos, tanto de hipo quanto hiperglicemia. Então, é importante fazer a monitorização dessa glicemia ao longo do trabalho de parto e as correções, tá? E aquelas pacientes que já são diabéticas, que estão fazendo uso de insulina, lembrar de reduzir a dose da insulina da manhã, né, no dia da cirurgia, devido ao jejum que a paciente terá que ser submetida no pré-operatório. No puerpério, muitas vezes a gente retira todas as medicações daquelas pacientes que não usavam, as pacientes que eram diabéticas e usavam apenas o glicemia oral e houve necessidade de acréscimo de insulina, a gente tira a insulina e mantém o glicemia oral. Aquelas que descompensaram muito, às vezes a gente tem que manter as medicações. Então, nas primeiras 48 horas pós-parto, a gente faz o controle glicêmico para avaliar as necessidades. É importante lembrar aqui, pessoal, que existe uma diferença muito grande entre curva glicêmica e perfil glicêmico, tá? A curva glicêmica se refere ao TOTG de 75 gramas. E o perfil glicêmico se refere a esse controle que nós fazemos, né? Da glicemia de jejum, 2 horas após o café da manhã, almoço e janta, tá? Então, é uma diferença. Uma é diagnóstico e a outra é condução, né? E aqui, no puerpério, todas as gestantes que tiveram diabetes gestacional precisam ser reavaliadas para a gente reafirmar seu status em relação aos carboidratos, né? Então, a paciente no puerpério, ela realiza um novo TOTG de 75 gramas, né? Já está não gestante, 6 semanas após o parto, tá? E aí é feita a dosagem em jejum e 2 horas após a sobrecarga. Aquela paciente que possui glicemia de jejum menor que 100 e 2 horas após sobrecarga menor que 140, elas são normais.
As que ficarem com glicemia maior ou igual a 100 e menor que 126 em jejum, ou 2 horas após a sobrecarga, maior ou igual a 126 e menor que 200, elas têm intolerância aos carboidratos. Então, essas pacientes, elas têm um risco aumentado para se tornarem diabéticas nos próximos 5 a 10 anos, caso elas mantenham o ritmo de vida atual delas. E as pacientes que, porventura, já venham com glicemia de jejum maior ou igual a 126 ou a de segunda hora maior ou igual a 200, aí ela já é classificada como diabetes mellitus. Bom, pessoal, gostaria de agradecer a atenção de todos. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas nessa aula. Qualquer dúvida, estou à disposição e podem entrar em contato. Grande abraço a todos.